Olá, internautas, sejam bem-vindos de volta ao Pode Já, o podcast do site jamildo.com. Hoje debatendo a questão da segurança pública. Choque de poderes, domínio de facções criminosas e tensão entre governos. Esse é o atual cenário do Brasil, que amarga 130 mortes, incluindo 4 policiais, após a mega operação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. O avanço do crime organizado amplia o controle territorial das facções e escancara, mais uma vez, a fragilidade da segurança pública no Brasil. Para debater esse tema, nós trazemos aqui 2 convidados especiais: Carlos Santana, advogado, mestre em Direito pela IDP-DF, especialista em Direito Tributário pela FGV, especialista em Planejamento Tributário e Processo Civil pela UFPE. Também nossa querida Nara Cisneiros, advogada, mestre em Direito pela FDR e UFPE, Faculdade de Direito do Recife, especialista em Direito Eleitoral e Partidário. Inclusive, daqui a pouco a gente fala do TSE. Parece que essa briga vai parar até no TSE, né? Sejam bem-vindos. Quais são as primeiras impressões? Vocês ficaram surpresos com o nível de letalidade dessa operação? Há falhas de inteligência, planejamento, ou o problema está mais na estrutura da segurança do próprio Rio de Janeiro? É uma primeira questão que eu faço para vocês. Primeiras damas. Me parece, Jamildo, que há um estado de coisas problemático na segurança pública do Rio de Janeiro é muito evidente. Na ADPF, a gente vai provavelmente falar bastante dela, né? Assim, na ADPF, que ficou conhecida como a ADPF das favelas, que é a ADPF 635 do STF, foi reconhecido um estado de coisas inconstitucional no Rio de Janeiro, pela reiterada violação de direitos humanos em virtude de operações policiais, precisamente como esta. No julgamento dessa ADPF, que foi em abril desse ano, de 25, foi fixado para a segurança pública do Rio de Janeiro um plano com um objetivo: reduzir a letalidade da polícia do Rio de Janeiro. No Brasil, a polícia militar brasileira, né, a polícia ostensiva brasileira, é uma das que mais mata no mundo. Se a solução fosse operação policial violenta, que vai nas áreas periféricas e mata as pessoas que estão ali, a gente não tinha problema de segurança pública. Essa não é a solução. A gente tem décadas de experiência para saber que esta solução não resolve nada. Doutor Carlos. Jamildo, bom dia aos internautas. Boa tarde ou boa noite? Boa tarde ou boa noite. E o que fica claro, e sempre, e não há dúvida nisso, é que para problemas complexos, não existem soluções simples. Então, a gente tem um cenário adverso na segurança pública. Aí vamos falar do Rio de Janeiro e no Brasil de uma forma geral. Você tem, para quem está instituído do poder público, amarras e limitações impostas pelo Estado de Direito, porque estabelece regras, e quem está no crime não tem regra. Não está sujeito a nenhuma regra. Nenhuma regra do Estado Democrático de Direito ela é destinatária do criminoso. Então, o criminoso ele tem sua própria regra, seu próprio código, sua própria linha de pensar e de agir. Daí chamar marginal, né? Está marginal. Isso. E aí o que é que ocorre? Quando o Estado, através dos poderes públicos instituídos, vai combater o crime, se o criminoso se entregar, está ótimo. Como criança que brinca de bandido, polícia ladrão, encontra a criança e diz: peguei, pronto, está preso. Não é assim que ocorre na vida real. O confronto é direto. Então, ou seja, na hora que a polícia vai prender um marginal, um bandido, um criminoso, seja em fuga, seja em tocaia, que a gente chama quando a polícia está tentando evitar o confronto, ou seja, usando a inteligência para tentar fazer a abordagem,
necessariamente a polícia está preparada para o confronto e tem que estar, porque eu não sei qual vai ser a reação daquela pessoa com a abordagem da polícia. E nesse momento que há o confronto, o policial ele vai se defender. O que é que ocorre hoje? O armamento do crime organizado no Brasil é um armamento de guerra, de médio e de alto potencial lesivo. E aí o que é que acontece com isso? Na troca de tiro, antigamente, quando você trocava tiro com 38, uma pistola, efetivamente você fere alguém e aquela pessoa pode ser hospitalizada e vai se recuperar. Quando você leva um tiro de fuzil, dificilmente, dependendo de onde for o tiro, você vai conseguir se recuperar. Então, a possibilidade de, numa troca de tiro armada com fuzil entre polícia e bandido, você ter um número maior de mortes nesse confronto é muito maior do que uma troca de tiro de um armamento mais leve. Então, isso é uma realidade que a gente tem que lidar com ela. É bom ter dois advogados aqui, porque justamente a gente tenta trazer a luz da realidade, não fica só no achismo, né? Essa pergunta perfeita para um advogado. Como equilibrar o direito à segurança dos moradores com o direito à vida e ao devido processo legal dos suspeitos? É possível garantir ambos nesse contexto? Veja, eu vou abrir as discordâncias, que hoje parece que vão ser bastante. Sobre o que Carlos estava falando ali, que assim, a regra do Estado de Direito não se aplica ao criminoso, do crime organizado, de fato, mas se aplica ao policial, porque o policial é representante do Estado. O policial não é da outra facção que está competindo por aquele território para substituir aquela facção por outra na operação dos negócios que acontecem ali. Ali ele é representante do Estado. Ele tem a obrigação de garantir a segurança das pessoas, inclusive de quem supostamente seja, ainda que você ache que ainda que efetivamente seja, inclusive dos criminosos. Veja, qual é o objetivo declarado dessa operação? Cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão. Eram centenas. O que foi que essa operação conseguiu? Matar 121 pessoas, sendo 4 policiais, inclusive, recém-ingresso nas forças policiais. O rapaz tinha 30 dias de ingresso na polícia. E aí, veja, se é um confronto tão violento, é um confronto com armas de guerra, que exige uma preparação, será que a pessoa que acabou de entrar na força policial tinha condição de se expor a um conflito desse? E com um planejamento estratégico que, assim, deficiente, no mínimo. Porque como é que uma força de segurança pública vai entrar num território sabidamente violento, sabidamente dominado por uma organização criminosa fortemente armada? Como é que uma força de segurança pública vai imaginar que vai colocar um grupo de pessoas armadas, aí a tropa policial, e, do outro lado, não vai haver uma reação? Aí, pelo amor de Deus, aí é uma falha de raciocínio lógico, básico. Não se pode esperar que, do outro lado, não venha uma reação. Carlos. Nesse cenário, Jamildo, e do Rio, principalmente, a gente tem um cenário de guerrilha, né? Então, você tem vielas, becos, locais onde o carro não entra, você só entra a pé. Então, só sabe o que é combater em território urbano, onde você não tem um mínimo de organização do ponto de vista urbana, para que você possa entrar numa rua, sair numa rua, ter uma quadra, o que quer que seja, sabe a dificuldade que é. Ou seja, você tem
portas e janelas Pode a vir cada... tiro de qualquer lado. De todo lado. Então, assim, essa realidade é uma realidade própria do Brasil e, mais precisamente, do Rio de Janeiro. E isso demonstra que, após um ano, praticamente, de planejamento nessa operação militar policial, para cumprir os 100 mandados de prisão, ou 100 e pouco, não sei, você teve o chefe do tráfico lá conseguiu fugir, né? Amparado por 70 seguranças. Né? E soube-se que vazou 4 horas antes da operação. Né? E uma operação dessa acaba vazando, não tem como, principalmente no Rio de Janeiro. Conseguiu fugir com o apoio de 70 seguranças, 120 pessoas aí faleceram, né? E 87 foram presas. Então, aqueles que tomaram a decisão de entregar o fuzil e não combater a polícia foram presos e foram filmados. Muitos deles sequer estavam algemados. Então, assim, isso é a polícia agindo na forma correta. Ou seja, você se entregou, foi preso, está aqui detido, vai responder pelo crime que você cometeu ou não, seja o porte ilegal de arma, o que quer que seja. Os outros que resolveram combater e trocar tiro com a polícia, necessariamente, se desistissem de combater a polícia e se entregassem, eles seriam presos, como os outros 87 foram presos. Sem nenhuma lesão, risco, ou o que quer que seja. Agora, aqueles que combateram abertamente a polícia, eu disse, não, vou me entregar e vou atirar aqui, é para matar ou para morrer. Acabaram morrendo. Ok. Vou fazer uma pergunta mais política, se vocês quiserem tocar, viu, fiquem à vontade, sobre o jogo do empurra. A repercussão das mortes na operação do Complexo do Alemão e da Penha, considerada a mais letal da história, levou autoridades do governo federal em Brasília a se deslocarem para o Rio de Janeiro e então discutirem sobre as estratégias integradas de combate ao crime. O governador do Rio afirmou que a mega operação foi realizada com as próprias forças após recusas do governo federal. Já o governo Lula disse que não foi procurado para apoiar a ação da polícia. Como os senhores interpretam tamanho desencontro desses poderes, de desinformação? Como é que você vai fazer algo dessa natureza e não tem um apoio da União? Nesse caso, e em outros tantos, no Brasil a gente é uma federação. Então, nós temos os municípios, os estados e a União. Cada um tem sua responsabilidade institucional. Então, esse combate nas forças de segurança, ele necessariamente é feito pelas polícias do Estado. A gente tem aqui, na verdade, que fazer análise. Eu tenho o fato, que foi a operação policial, e eu tenho o fato, a situação segurança pública, de uma forma geral. Então, na hora que eu tenho... o Rio de Janeiro não fabrica armas. Não tem fábrica de arma. Não tem fábrica de fuzil. Então, aquele fuzil, como é que chega até a favela? Até a comunidade, como se diz. Ele entrou no Brasil através de uma importação legal e depois pode ter sido roubado. Montado lá. Ou ele entrou contrabandeado. Então, quem tem responsabilidade sobre as fronteiras? A União. Então, esse armamento, essa droga que vem de fora, ela entra no Brasil através das fronteiras, seja terrestre, marítima ou aérea. A outra questão é, depois que isso entra no Brasil e que isso está internalizado, então você tem como esse armamento ele chega até o Complexo do Alemão, e o Complexo da Penha e outras comunidades do Rio de Janeiro e outras favelas também do Rio de Janeiro. Então, aí já tem um policiamento mais ostensivo, que é você tentar abordar esse armamento enquanto ele está em trânsito. E depois que ele está dentro na mão do tráfico ou do crime organizado, aí você só vai tomar ele, ou se você pegar ele de surpresa, num planejamento, ou se você for para o confronto. E aí não tem o que fazer. E aí, nessa hora, você tem a responsabilidade de cada um, que cada um tem que ser responsável por cada etapa dessa. Doutora Nara. Eu vou até concordar que cada um tem que ser responsável por cada etapa dessa. E aí, falando nessa responsabilidade, eu queria fazer uma análise assim de eficiência dessa operação, pelos próprios critérios da operação. Veja, se essa operação
fosse uma empresa privada, o CEO estaria demitido por resultado. Porque essa operação, ela não alcança nenhum dos objetivos declarados de segurança pública. Nenhum. Não conseguiu cumprir os mandados de prisão e busca e apreensão. Cumpriu 87? Sim. Matou 121 pessoas. Dá 1 morte e meia por cada mandado de prisão cumprido. Veja, o custo disso é muito alto, Carlos. Uma operação dessa não desarticula crime organizado. Não desarticula porque as pessoas que pensam, planejam, projetam, têm poder, dinheiro e efetivamente oferem lucros no crime organizado, não estão lá no Complexo do Alemão, nem na Penha. Não estão. Uma operação dessa não reduz violência. Pelo contrário, ela multiplica a violência. A inaceitável violência dos criminosos, sim. A inaceitável, mais ainda inaceitável, violência do Estado, violência do policial, violência do representante do Estado que está ali na função de ser e exercer segurança pública. Ela falha reproduzindo um modelo historicamente comprovado de ineficácia. No Brasil, temos décadas de operação desse tipo. Vamos voltar aqui. Uma outra pergunta mais política. Quem sai de herói? A repercussão digital sobre essa operação favoreceu, a meu ver, e alguns números dizem isso, a direita. O governador do Rio, Cláudio Castro, anunciou a criação do Consórcio da Paz, uma aliança interestadual para combater o crime organizado. A iniciativa foi divulgada após uma reunião no Palácio Guanabara com governadores de estados de oposição que elogiaram a proposta. Tiveram lá Ronaldo Caiado, do Zema, Jorginho Melo, de Santa Catarina, o Ridel, que é de Mato Grosso do Sul, Tarcísio de Freitas via eletrônica, mas participou. A operação seria uma estratégia política para o fortalecimento da direita? Como é que vocês enxergam? Jamildo, você tem várias, vamos dividir em camadas de atuação, de repressão ao crime. Você tem o combate e o confronto, você tem o planejamento, a inteligência, você tem o confronto e o combate também a um crime, a uma etapa desse crime, a uma camada desse crime que não está na rua, como Nara colocou, que é quem está planejando, quem está dentro de uma sala com ar-condicionado, tomando outras atitudes, movimentando o resultado do crime. Porque o que é que acontece com o crime organizado? Chega um momento que o volume de recursos é tão grande que você não tem mais como guardar ele em mala, em armário ou debaixo do colchão. Tem que lavar. Então, ele entra para o mercado formal. E aí é onde começa a lavagem do dinheiro. Nenhum negócio é mais lucrativo do que o tráfico de droga. Nenhum outro. Então, o grande abastecimento financeiro do crime organizado é os recursos oriundos do tráfico de droga. Tráfico internacional de droga. Então, quando esse dinheiro ele é o resultado do tráfico, ele volta. Então, o tráfico começa a ter que colocar esse dinheiro em algum lugar. No primeiro momento, esconde. Numa casinha, no colchão, na mala. Depois de um tempo, esse dinheiro ele começa... compra um posto de gasolina ali, compra uma lojinha ali. Então, começa-se a colocar o dinheiro em locais que girem muito dinheiro. Por quê? Porque a minha atividade de lucro não está na venda da gasolina do posto. Eu só preciso de que o posto esteja aberto para eu vender gasolina, mesmo que eu empate com dinheiro, porque, na verdade, eu preciso só que meu dinheiro circule. Uhum. Então, isso é a lavagem de dinheiro. E o que é que ocorre? Nessa questão que envolve os governadores e todo mundo, e dizer que é da direita ou da esquerda, o que a gente tem é que o fato de repente, eu não ter ainda alcançado um resultado eficiente ou prático na camada mais estratégica do crime organizado,
não significa que eu tenha que deixar de combater a camada mais conflituosa do crime, que é o crime urbano. Então, na hora que eu tenho, quem desenvolve política urbana dentro de uma cidade é a prefeitura. A prefeitura que diz onde é que vai passar uma rua, onde é que você pode ir, onde é que você não pode. O controle urbano é exercido pela prefeitura. Então, você tem regiões no Rio de Janeiro com 4 milhões de pessoas morando, que quem define o controle urbano é o tráfico, é o crime organizado. Então, ou seja, isso é a ausência total e completa do Estado. Então, o Estado de direito, ali ele já não existe, porque o controle urbano está sendo exercido por um particular, que é o crime. E aí, na hora que você vai para uma operação dessa combater, você está combatendo a violência urbana na ponta. Ah, mas tem o crime organizado, estrategicamente, o cara que mora, vamos supor, se fosse em Recife, na Avenida Boa Viagem. Tem, acha ele lá e prende ele. Mas e a comunidade? E a população que refém ali, no dia a dia, o que é que faz? Deixa? Até pegar o cara da Avenida Boa Viagem? Aí deixa lá. Aí vai fazer como faz em Fortaleza, que a polícia oferece a viatura para ajudar na mudança, porque o crime organizado manda você sair da casa, a polícia, em vez de proteger, diz, não, a gente dá a viatura para ajudar na sua mudança. Então, assim, a sociedade, esse é um debate que a sociedade tem que fazer de forma madura, de forma séria. Doutora Nara. Eu concordo com a necessidade de maturidade e seriedade nesse tema, porque, veja, ele é um tema tão complexo e com tantas camadas e matizes que não tem solução fácil, solução simples. Se a solução fosse fácil e simples, o problema estaria resolvido. Eu tenho certeza que tem 27 governadores e mais um presidente da República, todos querendo poder dizer, eu resolvi isso aqui. Agora, essa solução não sai da cartola, essa solução não sai de uma tragédia, porque essa operação é uma tragédia, essa operação não é um sucesso, é preciso deixar claro isso. Isso é uma tragédia do Estado, isso é falência do Estado, porque, veja, Carlos, eu concordo com você quando você diz assim, o Estado não pode deixar aquela população refém do crime organizado, do tráfico de drogas, do tráfico de armas, das milícias, não é? E dos seus negócios de operação e lavagem de dinheiro. Concordo com você, não pode. Mas a força policial, que é representante do Estado de Direito, não pode ser mais um violador dos direitos de segurança daquela população. Não pode ser, não é admissível em um Estado de Direito que a força policial entre numa comunidade dessa para cometer chacina. Algumas pessoas disseram que foi a inauguração da pena de morte no Brasil. Vocês concordam? Não. O Brasil eu vou até corrigir uma coisa que assim, eu ouvi muito esses dias, as pessoas dizendo assim, o Brasil não tem pena de morte. O Brasil tem previsão de pena de morte em 2 casos. E um é guerra, deserção, e o outro é abate de aeronave que não responde aos comandos. Existe pena de morte no Brasil. Agora, não há, no Brasil, previsão de execução sumária extrajudicial, que é isso que aconteceu. Para isso aí, não há previsão, realmente, no Brasil. Aquelas pessoas, ainda que sejam criminosas da pior espécie, assim, que tenham cometido os crimes mais bárbaros possíveis. A estas pessoas é garantido um advogado, é garantido devido processo legal, é garantido um julgamento e é garantido uma condenação em uma pena que é diferente da pena de morte. Ela pode ser privativa de liberdade, ela pode ser privativa de vários direitos, restritiva de várias coisas, mas da vida, não. Da vida, não. E, só para eu não deixar de abordar o assunto do papel do sistema, né? Assim, sistêmico daquela reunião de governadores, Sim. É que, veja,
do mesmo modo que uma operação policial não é a solução mágica, também não é a solução mágica uma reunião de pessoas. Só com os governadores da oposição. Não, e assim, algumas pessoas cujo planejamento é mais ou menos padronizado, que é desse enfrentamento violento, confrontativo, de guerra, vai transformar o país num cenário de guerra. Isso não é solução também. Veja, no Brasil, já existe uma lei para unificar esse tratamento. Né? É a lei do Sistema Único de Segurança Pública, chama SUSP. É uma lei que foi promulgada no governo do presidente Temer. O ministro de Segurança Pública, na época, era o pernambucano Raul Jungmann. Veja, essa é uma lei que já existe, que funciona. Naquela ADPF das favelas, a 635, naquela ADPF, há uma previsão do cumprimento das previsões desta lei do Sistema Único de Saúde. E aí... de segurança, perdão. E aí, quando esses governadores se reúnem, e veja, se há uma mobilização de, pelo menos, parte dos governadores do país para tratar do tema de segurança pública, isso é bom. Mas isso não pode ser a exclusão dos outros estados da federação, e da União. Nem da União. Porque, veja, crime organizado deste nível que nós estamos falando aqui, crime organizado não se combate, vou dizer de novo, não se combate atirando nas pessoas. Crime organizado se combate com a operação de inteligência. Carlos. A operação, se resumindo a ela, né? Então, uma operação pensada durante 10 meses, quase um ano. Você vai ter críticas, e eu acho que é importante estabelecer algumas premissas. Que, assim, nenhum governante, nenhum chefe de polícia, ninguém trabalha com o objetivo de morte, pelo menos que eu conheço. Ninguém trabalha ali objetivando, não, hoje eu vou fazer uma operação e vou matar. Pode acontecer? Pode. Gente humana não responde feito máquina de acordo com a programação. Então, mas isso não é uma verdade absoluta e nem institucional das polícias de uma forma geral no Brasil inteiro, né? Seja civil, militar, federal e até as Forças Armadas. Então, ninguém combate com esse objetivo de matar. Isso tem que ficar claro, e a sociedade entende isso. Segundo, o êxito dessa operação ele não é medido pela quantidade de morte ou necessariamente pela quantidade de gente que foi presa, porque o devido processo legal ele vai ser assegurado e garantido para aquelas 87 pessoas que se renderam e se entregaram. Eles vão ter advogado, vão ter devido processo legal e vão responder. Se não tiver nada demais, vai sair. Se não, vai fazer na audiência de custódia, vai ser liberado. Se foi só pego com um fuzil, vai ser só, de repente, porte ilegal de arma, o que quer que seja. Mas quem vai aferir o êxito dessa operação é a população. Das localidades onde essa população estava privada de chamar um Uber até a sua casa, de pedir uma entrega, do rapaz que vendia espetinho e porque não pagou a mensalidade do crime organizado foi executado porque não pagava R$1.000 por mês, não quis pagar. Então, essa população, é esse sentimento, é esse povo que não está aqui com a gente, que não está no restaurante, que não está nas melhores escolas, não está na universidade, que não está em lugar nenhum, que vivem também à margem do Estado, porque o Estado abandonou. A partir do momento que alguém domina um território inteiro, armado, o Estado não está ali presente. Então, essa população é que tem condições reais de aferir o êxito de uma operação dessa. E esse tipo de operação ele vai sempre existir
enquanto a gente tiver território efetivamente dominado pelo crime organizado. Vou fazer um registro aqui. Você falou da avaliação da população. A Quest divulgou um levantamento que ele faz desde outubro de 24. Então, quais seriam os principais problemas do Brasil, né? Maior preocupação em relação ao Brasil, em porcentagem. Então, curiosamente, agora em outubro, houve um pipoco, outubro desse ano, houve um pipoco do tema violência, que em 24 era 17% e agora atinge 31% das citações. E a economia, que era 24%, hoje está em 16%. Caiu e a violência toma. Não sei se uma coisa está relacionada a outra. Vamos dar uma resposta à população, vamos meter carga aí. Pode estar relacionado, não dá para assegurar, mas que a segurança assume um papel importante nesse contexto todo, não resta dúvida. Uma pergunta aqui para vocês também, essa mais sociológica. O que significa segurança pública em territórios onde o Estado só aparece armado? Essa presença reforça a autoridade ou medo? Não sei se indiretamente você acabou respondendo aí agora. Doutora Nara. Para eu não fugir da sua provocação aqui, o que eu tenho para dizer nesse sentido do Estado provocando medo é que, veja, quando o Estado entra numa comunidade fazendo o que fez nessa operação, o Estado se converte em criminoso. Eu trouxe aqui, para não dizer da minha boca, assim, para não dizer assim, a Nara está inventando. Eu me dei o trabalho de entrar na ADPF, essa ADPF das favelas, e olhar as últimas movimentações que aconteceram do dia daquela operação para cá. Uma me chamou muita atenção. É uma petição da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Ela contém um relato, assim, breve, mas, veja, o defensor que assinou, ele diz assim, ele foi lá. Não foi ninguém que contou para ele, não. Ele foi. E aí, ele, além do relato das múltiplas violências, daquelas coisas de tiro pelas costas, tiro na nuca, corpos decapitados, enfim, toda sorte daquela carnificina, né? Ele faz um relato daquilo. Mas me impressionou muito o pedido dele. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro pede para produzir laudos periciais próprios, porque compreende que há comprometimento das provas do que aconteceu ali. Os corpos foram mexidos, as roupas foram retiradas, as pessoas, os corpos foram carregados de um lado para o outro, o ambiente foi limpo. Então, há comprometimento das provas para a apuração do que é que aconteceu ali. E aí, eu trouxe essa, mas eu trouxe várias outras. Foram 4 petições de órgãos oficiais distintos, pedindo a mesma coisa. As instituições públicas, não confiam. As nacionais e as do Estado do Rio de Janeiro, não confiam na veracidade da perícia que vai ser feita depois daquela operação. Isso assim, me chama a atenção num nível assim, de preocupação, de indignação, assim, porque, veja, o Supremo Tribunal Federal foi chamado a decidir e decidiu que a
A polícia do Rio de Janeiro, marcantemente a do Rio de Janeiro, não obedece às regras do Estado Democrático de Direito. Não se comporta como representante do Estado Democrático de Direito, que são... Quer ter liberdade de cometer crime. Quer ser igual ao bandido. A polícia não é igual ao bandido. A polícia é Estado. A polícia é Estado Democrático de Direito. A polícia tem o monopólio da violência legítima. E legítimo, é um conceito weberiano que a gente usa no direito, legítimo é o que obedece ao ordenamento jurídico. Senão não é polícia, senão é milícia. Carlos. A questão vai além de ser normativa. A questão conceitual. Então, se você entende que o policial, eu entendo que, e foi criado assim, a gente não conversa besteira com a polícia. Então, se o policial foi já abordado quando eu era estudante, andava de ônibus, estagiário, fui abordado pela polícia em ônibus, nunca me senti ultrajado de ser revistado. Sempre vi com estranheza o fato de, muitas vezes, colegas meus advogados que vão num presídio reclamar porque poderia ser revistado, não vejo problema nenhum ele passar um detector de metais em mim ou até me revistar. Eu estou indo para um ambiente de segurança pública, onde aquelas pessoas estão restritas do convívio social. Então, eu não posso ter uma regra para João e outra para José. Eu tenho uma regra só, que é um ambiente de segurança. Então, essas questões conceituais, que não são necessariamente normativas, vai do sentimento de cada um. E eu volto a dizer, a gente tem que pensar no sentimento de quem está sofrendo a violência. Então, ou seja, de quem está exposto à violência praticada pelo crime organizado. Uhum. E é como eu lhe digo, o policial, Jamildo, de uma forma geral, e quem tiver oportunidade de conhecer um policial, a polícia não quer o confronto. Como o bandido também não quer. Para eles... Sabe o risco da morte. Exato. Né? Para eles, eu já ouvi disso, porque, eu já fui vítima de assalto. Armado e sem arma. Sem arma quando eu era mais novo e armado mais velho. E, numa possibilidade dessa, eu fui até o local para, na época, resgatar um carro que foi da minha irmã, e o policial virou para mim e disse, o pessoal que roubou seu carro está aqui perto. Tinha muita gente e a polícia estava lá e ele disse, o pessoal está aqui. Ele está, mas não se preocupe não, porque nem a polícia nem o bandido gosta desse confronto direto. Então, eles não vão fazer nada não, pode pegar o carro. Então essa é uma realidade. Então, a polícia não atira e troca tiro porque quer não, porque existe também uma satisfação desse policial que ele tem que prestar depois, num relatório, porque ele atirou, como ele atirou, quanto gastou de munição, quanto gastou. Então, assim, isso é uma parte burocrática que ele tem que atender. Uma pergunta mais sociológica. A polícia age porque o Estado falha em outras áreas ou o Estado falha porque depende demais da polícia para resolver tudo? Onde está o ponto de ruptura entre segurança e política social? Essa é boba? Vamos para outra? É importante, assim, tá no contexto. Né? Ou então, que papel o governo federal e o judiciário deveriam ter nesse tipo de ação? Existe coordenação, o problema é a fragmentação entre os poderes. Eu cito muito isso aqui porque realmente eu não consigo entender como é que um vai para o lado, outro vai para o outro. Eles não conseguem dialogar porque o que está em jogo é o bem comum. Não deveria ser as eleições, sabe? O componente político, ele é decisivo quando o assunto tem grande repercussão social e tem impacto direto na vida das pessoas. Então, infelizmente, a nossa política não é feita com P maiúsculo. Isso. E a gente vê isso na hora que os problemas que acometem a população de uma forma geral, eles ocorrem, você não tem uma postura de Estado, quando eu digo assim, de política de Estado. Ou seja, é a política da conveniência, do que é melhor para mim nesse momento, é o sentimento. Então, assim, é complexo. Para a gente, enquanto sociedade, é complexo ver ou entender
essa postura da classe política nossa, de uma forma geral. Mas é o que a gente tem. E aí compete democraticamente a gente exercer essa opção a cada 4 anos, quando tem eleição, seja no âmbito de deputados, senadores e presidente, e a cada 4 anos também de vereadores e prefeitos. Então, a população tem que ter essa avaliação do ponto de vista da seriedade e não das circunstâncias. Algum contraponto, doutora? Sempre. A gente falando de política, como se faz política de segurança pública, outra das petições que me chamou a atenção... A senhora vai apresentando ADPF, em paralelo aí, senão não fica tudo junto. Eu estou juntando, organizando aqui. Outra petição que me chamou muita atenção naquela ADPF, ela é de um pouquinho antes da operação. Ela é do dia 25/9, quer dizer, é menos de um mês antes da operação. É da mesma Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. E ela apresenta um projeto de lei que foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que prevê o seguinte: garante ao policial civil uma premiação por mérito especial, em vários casos. E aí ele estipula, esse texto, ele estipula diversas coisas que o policial em serviço pode fazer para ganhar mérito e tudo. Mas o finalzinho diz assim: também se em operações policiais, bem como em casos de neutralização de criminosos. Quer dizer, o Estado do Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa... Paga para quem matar mais. Isso. Premia quem matar mais. E aí... Aqui no Estado a gente teve alguma coisa semelhante, mas era para a recuperação de armas. Você lembra com o Eduardo? Não lembro. É que você é jovem. Talvez. Mas veio. Se o Estado começar a pagar, a bonificar... Mas não virou lei, não, né? Ele, nesta oportunidade, aqui, em 25 de setembro, estava aprovado pela Assembleia... esperando sanção. Indo para a sanção do governador. Não é? Mas, vê, se o Estado premia o policial que mata mais, porque é isso que ele está dizendo, vai dar 10%, percentual de mínimo de 10%, máximo de 150% dos vencimentos, para o policial que neutraliza criminosos, quer dizer, para o policial que mata, o Estado está reconhecendo que o objetivo de determinadas operações é propriamente matar as pessoas, assassinar. Porque a palavra aqui é essa. Assassinar, cometer homicídio doloso. E isso expõe o policial... Veja, expõe as pessoas civis, expõe os civis. Mas expõe também o policial. Claro que expõe o policial. Porque, veja, se eu sei que, na hora que o policial aparecer na porta da minha casa, o objetivo dele vai ser me matar e não me prender. Não vai se entregar. Porque vai ser me matar, não vai ser me prender. Se ele tem bonificação por me matar, claro que ele vai me matar. Se eu sei disso, eu vou me entregar? Claro que não, eu vou reagir. E aí vira um jogo de quem mata primeiro. Quem puxa o gatilho primeiro. Como é a lei do Estado do Rio de Janeiro, não sei se foi sancionada, né? Inclusive pode ter sido vetada essa parte do texto, não sei. E tem que verificar também se a palavra neutralizar, ela só leva a uma conclusão, que é a morte do oponente. Neutralizar pode significar dizer que você tornou-lo neutro. Neutro que diga, ele nem é mais ativo nem passivo na questão da violência no confronto. Então, a interpretação tem que ler. Eu não li, confesso. E aí tem que ver se os debates na Assembleia Legislativa, eu ia dizer Alep, na Alerj, eles
Desculpa. Eles efetivamente foram para esse sentido, do ponto de vista disso. Agora, o que está aqui é neutralização de criminosos. Então, qual é a interpretação para neutralizar? É torná-lo neutro ou é abatê-lo? Então, essa é uma questão, aí vai depender dos debates legislativos lá na LERJ. Vou me matricular na aula de hermenêutica quando se for dar, viu? Antes da gente prosseguir, agradecer o apoio da empresa Igeduc, conhecida aí por integridade, realizando concursos, e a 2D Telecom, que nos ajuda aqui com a internet sustentável e estável, nunca e jamais neutralizada. Deixa eu perguntar sobre o plano federal, porque a minha produção me passou aqui essa pergunta que eu acho que é bastante chave. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, vai julgar na próxima terça-feira o recurso de cassação de mandato do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, que entrou na pauta após a operação policial que deixou 30 mortos. O TSE também vai julgar o presidente da Assembleia do Rio, o Rodrigo Bacelar, do União Brasil. São alvos de 2 ações que apuram suposto abuso de poder político e econômico em 22 e foram absolvidos pelo TRE do Rio, mas o MP eleitoral recorreu ao TSE. Então, se isso aqui é que eu não tenho uma garantia, não sei se vocês sabem, que entrou na pauta após a operação policial, é uma retaliação, uma manobra política, seria uma resposta de poder por parte do governador Zenola. Aqui vocês não me pegam. Doutora Nara, que isso aí é o ambiente dela. O que ela não falar, eu vejo que sobrou para mim. Veja, eu vou até pegar aqui Pega. A pergunta. Para eu filar a pergunta aqui. O que é que o TSE vai julgar? A primeira coisa é essa, né? O que é que o TSE vai julgar? Uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com segurança pública. O que o TSE vai julgar é se, na campanha de 2022, o então candidato governador eleito, Cláudio Castro, cometeu ou não cometeu abuso de poder econômico. Quer dizer, se ele usou ou não recursos financeiros em divergência com a legislação eleitoral, que é a regra que equaliza todo mundo, todos os candidatos. Eu não conheço esse processo, não conheço os fatos desse processo, nem para ter uma perspectiva de dizer assim, pode ser que reverta, não reverta essa decisão, não conheço os fatos desse processo. Porém, a pena para abuso de poder político e econômico é cassação do mandato. Então, pode acontecer desse governador ser cassado terça-feira. É terça-feira, né? Terça. Ser cassado terça-feira. Pode acontecer. E o TSE decidindo, ele transitou em julgado, efetivamente cassado. E aí tem uma ilação, eu até busquei outra petição aqui da ADPF, que tem uma ilação de que a colocação em pauta para julgamento desse processo seria como se fosse uma retaliação ao fato desta operação policial estabanada, para usar uma palavra mais branda. Veja, é um processo judicial, está maduro para julgamento, deve ser julgado. A ação é de 2022. Então, essa investigação ela é anterior a qualquer coisa, qualquer planejamento, qualquer ideia de violência, de planejamento, de operação, do que for. Então, me parece que isso aqui não tem nenhuma retaliação do TSE para com o atual governador do Estado. Porém, há uma ilação, e aí estou dizendo da boca dos outros, há uma ilação de que, inclusive, talvez essa operação tenha sido como se fosse uma cortina de fumaça. Veja,
Isso é uma acusação absolutamente grave contra o governador do Estado. Porque é você jogar com a vida da população. Para obstruir a justiça. É pior do que para obstruir a justiça nesse caso. Porque nesse caso aqui é para fazer uma cortina de fumaça para uma decisão judicial. Porque não vai fazer diferença aqui para esse julgamento, porque lá os fatos e provas já estão todos postos. Já estão nos autos, né? Porém, e aí eu trouxe a outra petição aqui. Existe outra ilação, com acusações muito graves sobre o governador do Estado. Vou dizer de novo. Não sou eu que estou dizendo, eu não inventei da minha cabeça, eu tirei de dentro do processo. O documento está aqui, todo anotadinho. Não fui eu que inventei. Existe uma petição na ADPF 635, que É aquela das favelas ainda. é a mesma das favelas. Por que eu estou trazendo tanto essa ADPF? É porque nesta ADPF há a regulação dos protocolos para a realização de operações policiais, especificamente no estado do Rio de Janeiro, por conta do reconhecimento de que naquele estado, naquela força policial, existe uma quantidade de mortes anormal. E aí, por isso, o STF fixou o protocolo de operações policiais no Rio de Janeiro. E é por isso que está esse movimento todo. Então, tá. O que é que tem nessa petição? No Rio de Janeiro, houve uma investigação e uma suspensão das atividades de uma refinaria de petróleo. É a de Manguinhos, é isso? É a Refit, de Manguinhos, exato. E aí, o que é que aconteceu com a suspensão da Refit? O governo do Estado entrou com um recurso em benefício da Refit. Por que é que foi suspensa a atividade dessa refinaria? Porque foi apurado que havia, na operação dela, que havia cometimento de crimes de importação sem pagar o tributo. Como é o nome, Carlos? Me ajuda, você que é essa Importação parte. sem pagar o tributo. Quando você importa e não paga o tributo. Inadimplência. Inadimplência, não é só esse nome, não. É lisão não, né? Tem uma operação ilegal, seria sonegação fiscal. Sonegação e como aquela que foi Mais objetivo. que foi no PCC, né? Assim, em São Paulo, adulteração e todos aqueles problemas que levam a crer que há uma lavagem de dinheiro, uma operação precisamente de crime organizado. Suposto uso, né, para isso. Não dá para. Veja, para essas pessoas a gente usa o suposto. E aí, esta petição aqui, ela diz assim: esta operação policial que aconteceu no Rio de Janeiro, essa que vitimou 121 pessoas, ela pode ser que seja uma obstrução de justiça para a investigação da Refit, da refinaria. Por quê? Porque naquele dia aconteceriam operações policiais de asseguração de provas para o caso da refinaria. E aí você faz uma operação dessa, cria um caos na cidade, obviamente que não dá para cumprir esses mandatos aqui. Em sendo verdade, nada impede que, na sequência, seja realizado. Se não tiverem sido destruídas. Né? Mas aí, de novo, isso é uma alegação lá na ADPF.
Do mesmo jeito que a Defensoria Pública faz o papel dela num processo, né, na dialeticidade processual, o Ministério Público também, né, é quem acusa, a Defensoria defende, o Ministério Público acusa. Então, Nara trouxe aqui a petição dos autos, então a petição apresentada pela Defensoria. Por outro lado, no processo também deve ter outras petições, seja do Estado, ou seja, do Ministério Público, que ali está defendendo muitas vezes o interesse público, como também a petição apresentada, eu estou vendo aqui, pelo deputado Lindenberg Faria, deputado, né, do Rio de Janeiro. Então, veja, é uma narrativa, uma construção que ele está fazendo ali, apontando, que deve ser apurado para verificar. Voltando ao processo do Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, do TSE, o que é importante ser dito, Nara bem pontuou aqui, é o seguinte: o processo está apurando a conduta de abuso de poder econômico na eleição de 2022 no Rio de Janeiro. Então, se tem esse processo, se teve a denúncia, se teve já julgamento em primeira ou segunda instância, quer que seja, o processo está tramitando, então está se respeitando o devido processo legal. Duplo grau de jurisdição e por aí vai. Ok. O que chama a atenção, e aí é natural, né? É natural, é o fato de ser marcada o julgamento, coincidentemente, quando acontece a operação. Agora, veja, pode ser uma coincidência involuntária, pode ser uma coincidência voluntária. A questão no Brasil é que a gente tem muita coincidência no Brasil. Então, por isso que fica o questionamento, a crítica, a reflexão. Agora, que um processo que está sendo julgado no TSE é uma coisa e a operação do Rio de Janeiro é outra, e ele tem que responder pelo processo que está sendo julgado na Justiça Eleitoral. Deveria, ponto. Né? Nós temos ali cerca de 5 minutos para encerrar. Eu vou fazer uma breve leitura aqui. Mais uma vez, antecipação da eleição. A revista Veja já trouxe o que a gente está discutindo aqui. A manchete é: Operação no Rio antecipa guerra eleitoral entre direita e esquerda nas redes sociais. Como vocês são advogados, eu vou aproveitar e perguntar sobre as discussões que estão acontecendo. Tem um pacote que o governo chama de antifacção. Apresenta hoje, agora, mais ou menos como uma resposta ao que está acontecendo no Rio, mas também tinha ainda não resolvida a discussão sobre a formatação das polícias, né? Se conseguia concentrar tudo num lugar só, a partir da União, ou se os estados continuariam. E, em paralelo, agora também tem alguns deputados federais, o Derite é um deles, falando que tem que colocar a figura do narcoterrorismo, o narcoterrorista, para poder combater aquele pessoal que estaria ali incrustado. Mas, de outro lado, algumas pessoas falam que isso é um risco grande porque pode abrir as portas do país para poder, por exemplo, o Trump bombardear, se for considerado como narcoterrorista. A repercussão internacional também aqui, o New York Times falou que a operação foi contra narcoterroristas. Vocês que são da área do direito, e as coisas têm que, no final, serem formatadas, né, pela legislação, onde é que acham, para encerrar, onde é que acha que isso tudo vai parar? O que é mais importante dessas propostas, ou se vocês tiverem uma proposta paralela, para a gente concluir? Veja, eu vou dizer de novo, até me repetir. Me parece que uma lei, uma tipificação como terrorismo, não é isso que vai solucionar nada. Não resolve. Não resolve, é mais uma lei. E veja, as leis são importantes, as tipificações penais, elas são importantes, mas não é isso que vai resolver. Veja, o governador do estado, ele foi a público para reclamar que não recebeu ajuda do governo federal. E aí, ao mesmo tempo, ele deixou de usar 174 milhões do Fundo Nacional de Segurança Pública, que estavam à disposição do Estado do Rio de Janeiro. Nem para pagar a neutralização? Para nada. Aí, para essa finalidade, é melhor que evite, né? Eu não perdi a piada, desculpe. É meio grave esse assunto para fazer piada.
E a gente tem, não queria deixar de fazer essa comparação assim. A gente tem um exemplo recentíssimo no Brasil de outra operação policial, também dirigida ao crime organizado, que foi bem sucedida, que não causou A do PCC em São esse Paulo? tumulto. Isso, que é a Operação Carbono Oculto. Foi essa do PCC que atingiu, veja, o centro financeiro da organização criminosa. E aí, veja, se você atinge... E aí, a gente precisa pensar que essas organizações criminosas, elas funcionam numa estrutura empresarial. Em qualquer estrutura empresarial, se você atinge a operação financeira, você começa a desmantelar. Se você desmantela o peão, a ponta, o elo mais fraco, você não faz nada, porque outras crianças vão ser aliciadas para o tráfico e vão pegar naquelas armas e vão ser assassinadas de novo, e isso vira um ciclo vicioso. E veja, isso nem é fantasia da minha cabeça, gostaria muito que fosse. Isso é a história recente do Brasil. Uhum. Carlos, para concluir. Aqui a gente tem duas linhas de ataque ou de defesa, o que quer que seja, do ponto de vista da segurança pública. Uma é você atacar a estratégia financeira, o coração financeiro das organizações criminosas. Nesse tipo de combate, como Nara colocou aqui, a Operação Carbono Oculto, você não vai ter troca de tiro. Porque você vai ter gente engravatada numa sala com ar-condicionado trabalhando. Por outro lado, o combate também ao crime organizado no território dominado, na outra ponta, que está com o que a gente chama o chão de fábrica, como Nara disse aí, não, vai atacar o peão. Então, assim, elas não são excludentes, elas são complementares. Eu ataco quem pratica a violência urbana crua na rua e tenho que atacar quem é o coração estratégico e financeiro do crime organizado. Tanto é que o território dominado está no Rio e a estratégia financeira está em São Paulo, onde está o mercado financeiro. Como as empresas que fazem lavagem de dinheiro, a refinaria pode ser uma, então eu faço muitas vezes troca apenas de nota, o produto não existe, apenas para circular o dinheiro. E aí o combate estratégico à inteligência ela é importante para isso. Por quê? Porque do ponto de vista internacional, no combate a crime organizado e lavagem de dinheiro, você tem o follow the money, que é siga o dinheiro. Uhum. Então, você, hoje, como a gente está conversando e dizendo, você não tem mais o dinheiro escondido, uma mala para lá ou para cá. Ainda tem, mas isso é muito menos. O dinheiro hoje ele é muito mais digital, ele é muito mais virtual. Então, esse dinheiro ele circula, Jamildo, através de contas que estão abertas, seja em bancos digitais, em fintechs e por aí vai. Então, a inteligência, e a gente tem inteligência, tecnologia para isso, tem que rastrear isso. Agora, isso é uma asfixia. A outra asfixia é a asfixia tática na ponta, aonde está acontecendo o crime na rua, na população. Porque quem está vamos pegar na Faria Lima, em São Paulo, num escritóriozinho, esse cara não está praticando violência urbana com ninguém, embora a consequência do que ele faz chegue na ponta. Mas eu tenho que proteger também quem está na ponta, sofrendo a violência na porta de casa. Então, eu não posso esperar combater a estratégia financeira para efetivamente desmontar a estratégia na ponta. Então, eles são complementares. Agora, tem que dosimetrar aí, né, usando essa palavra tão na moda hoje em dia, a ação tática. Né? Então, essa é a questão. E aí a palavra-chave da frase que você disse é proteger e não expor a mais risco. Mas é como eu disse, a polícia protege. Agora, na hora do confronto, infelizmente, aí a proteção, primeiro, tem que ter uma proteção maior. Planejamento estratégico para não chegar nisso. Que foi o que aconteceu, um planejamento de 1 ano. Mal feito. Né? Eu considero que não foi feito. Agradecer demais, Carlos Santana,
convidado, Nara Cisneiro também convidada, 2 ilustres advogados para debater um tema tão relevante, tão complexo como segurança. A gente volta em outra oportunidade. Bom final de semana para as pessoas que nos prestigiaram. Um abraço. Com trabalhos técnicos de Jairo Lima, a gente encerra por aqui. Tchau, gente.